tema da mensagem dessa noite é predestinação ou livre-arbítrio. Vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Todos acharam? Então vou ler o texto, tá? E diz assim o apóstolo Paulo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quer dizer que Deus só chama aqueles que Ele predestinou, não é isso? Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Senhor de todo o universo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Aqui estamos nós em obediência à Tua palavra, em obediência ao Teu mandamento, meu Pai. Como já estivemos aqui na terça-feira à noite, não viemos aqui por uma obrigação pesada, não. Viemos por uma obediência amorosa, porque nós obedecemos ao Senhor com amor. Ninguém nos obriga. Não é por causa da ameaça de perder a salvação. Não é estar presente no templo porque alguém diz que se estiver presente vai receber bênçãos financeiras, vai receber curas, vai receber a solução de problemas. Não, porque aí seria uma presença interesseira. Nós estamos aqui porque somos obedientes. O Senhor mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, elas me obedecem, elas fazem aquilo que eu mando. E nós não brincamos de igreja, a gente não fica numa gangorra espiritual. A gangorra uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Tem gente que quer viver a vida espiritual como uma gangorra. Terça-feira está na igreja, quinta não está, ou quinta está, terça não. Domingo de manhã vem, à noite não vem, ou vem à noite, não vem pela manhã. Isso é fazer da vida espiritual uma gangorra. E a igreja não é praça de diversão. A igreja não é parque onde tem gangorra. A igreja é o lugar onde os santos de Deus se reúnem. E se reúnem porque ouvem a sua voz e o seguem, porque querem ser obedientes à sua palavra, porque querem crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque já entenderam que não há uma outra maneira de edificar a casa sobre rocha a não ser assim. Não é fazendo jejum, não é participando de vigília, não é ungindo a cabeça com óleo. Não, só se edifica casa sobre rocha através da obediência. E a obediência começa pelas pequenas coisas. Se nós não somos fiéis no pouco, Jesus diz: como vocês serão fiéis no muito? Se nós não somos obedientes a um simples mandamento que diz para não deixar de congregar,
como é que nós poderemos ser fiéis a mandamentos muito mais difíceis de ser obedecidos? Ah, Jesus, aqui estamos nós, meu Deus, para ouvir a Tua voz, para crescer um pouco mais no conhecimento da Tua palavra, para receber o alimento da alma, para crescer na maturidade espiritual. Então fala conosco nessa noite, fala com os Teus eleitos, os Teus pequeninos, as ovelhas do Teu rebanho. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me, eu te peço, inspiração, sabedoria, unção no falar, para que eu possa proclamar essa palavra de graça, mas proclamá-la com verdade, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E eu te peço isso, meu Jesus, por amor do Teu nome, porque a minha suficiência vem de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a discussão que toma conta do mundo espiritual religioso, que incendeia, né, as discussões acaloradas, é exatamente esta: predestinação ou livre-arbítrio. Tem que ser uma coisa ou outra, porque as duas não podem conviver juntas. Uma anula a outra. Se é predestinação, livre-arbítrio acaba. Se é livre-arbítrio, não há predestinação. Então, eu diria que 90% de todo o universo religioso, chamado evangélico, pentecostal ou tradicional, aliado aos católicos, 90% deles dizem não, é livre-arbítrio. Creio que somente uns 10% dizem não, é por predestinação. Então aí você já viu que a coisa é complexa, né? Ou 90% está com a verdade e 10% está errado, ou 10% está com a verdade e 90% está errado. Eu disse aqui no culto passado, na terça-feira à noite, que existe uma questão que nós precisamos definir de imediato quando nós tratamos de predestinação, que é responder uma pergunta simples: existe predestinação, sim ou não? Isso a gente precisa definir de imediato. E eu disse aqui, como acabei de dizer agora, que a maioria dos evangélicos, seja ele de que vertentes for, a maioria dos católicos, que também se dizem cristãos, se acham cristãos, eles respondem categoricamente que não existe predestinação, que predestinação é uma heresia. Aí eu disse que, diante de uma colocação desta, surge uma segunda questão. Se não existe predestinação, se predestinação, como eles dizem, é uma heresia, por que Deus, aqui na Bíblia, fala tantas e tantas vezes sobre predestinação? Se é uma heresia, se não existe, então por que Deus fala tantas e tantas vezes, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse? Você lembra que só no culto passado eu mostrei aqui aproximadamente uns 30 versículos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, onde Deus fala categoricamente sobre predestinação. E não citei mais versículos porque o tempo não deu. E eu disse também que os filhos do diabo, aqueles que a Bíblia chama vasos de desonra, a planta que o pai não plantou, cabritos, joio, eles têm uma verdadeira ojeriza a esta verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. Eles odeiam essa autoridade divina, que Deus tem autoridade sobre tudo, sobre todos, e eles procuram
de todas as formas e maneiras, incutir na cabeça das pessoas que Deus, Ele não tem controle sobre a tua vida, que Deus não tem controle sobre o teu destino, que você é que controla a tua vida, que você é quem decide o teu destino. Mas a verdade da Bíblia é que nesse relacionamento de Deus com o homem, Deus tem um plano, e este plano é eterno. Cantamos agora. Ninguém pode interferir nos planos do Senhor. Quer dizer, nem você mesmo. E se pudesse interferir, teria livre-arbítrio. Se não pode interferir, não tem livre-arbítrio. Quer ver uma coisa? Isaías capítulo 46. Eu disse que Deus tem um plano para cada vida, e esse plano de Deus é eterno. Então, Isaías 46, versículo 9 e 10, profeta Isaías, falando pelo Espírito Santo, ele diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha, Deus faz toda a sua vontade. Ele é um Deus que desde o princípio, desde antes da criação, Ele já anunciava as coisas que iriam acontecer. Desde a antiguidade passada, Deus já anunciava as coisas que ainda nem sucederam, mas Deus já anunciava. O profeta Isaías está dizendo isso aqui. Ele diz: eu farei toda a minha vontade. No Salmo 139, versículo 16, o salmista fala coisas profundas de Deus, que via de regra não são faladas nas igrejas. O povo de Deus, coitado, pela falta de conhecimento, se satisfaz em ir para um lugar chamado igreja, só para ouvir que o diabo vai pegar, que o demônio vai pegar, né, o inferno e o Satanás, e o trabalho de macumba, e a inveja, e o olho grande, e tem que dar dinheiro para Deus abençoar, e se não der dinheiro, Deus não abençoa. Que lástima. Mas aqui nós ouvimos as coisas profundas de Deus. E olha o que ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Por exemplo, estava escrito e determinado por Deus que eu, pastor Carlos Magno, nasceria da união de Creuza de Menezes Miranda com Flávio José de Miranda, que eu nasceria num país chamado Brasil, numa cidade chamada Recife, que eu nasceria no dia 3 de outubro do ano de 1955, que eu iria estudar até o 2º grau incompleto, que durante alguns anos da minha vida eu seria católico, apostólico, romano, depois eu iria viver 15 anos da minha existência enganado na seita universal do reino de Deus, até o dia que Ele me daria vida outra vez, que Ele iluminaria os olhos do meu coração, que Ele me revelaria o seu evangelho, como revelou a você também, e me constituiria um pastor, um pregador da sua verdade. Antes dele ter formado o meu espírito dentro de um corpo, antes dele ter me dado forma humana, como a você, já estava tudo isso escrito e determinado. Tudo está aqui, ó. Por isso, que já está determinado por Deus quem são os salvos. Já está determinado. Quando Paulo escreveu a sua 2ª epístola a Timóteo, vamos lá, capítulo 1, versículo 2, no versículo 9, 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Paulo diz que foi o poder de Deus que nos salvou e nos chamou
com santa vocação. Olha, Deus te chamou para uma vocação santa. A nossa vocação é esta. A nossa vocação é servir a Deus, é adorar a Deus, é viver como sal da terra, como luz do mundo. A nossa vocação é estar aqui na igreja terça-feira à noite, quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Essa é a nossa vocação. Tem gente que foi vocacionado para viver num estádio de futebol, fazer parte de uma torcida organizada. E o cara está lá, firme e forte. A nossa vocação é santa. Então foi o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quer dizer, na eternidade passada, Deus já havia determinado tudo isso aqui, ó. Amém, irmãos? Isaías, capítulo 37, versículo 26. Encontraram? Isaías capítulo 37, versículo 26. Olha o que Deus fala aqui. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado. Olha, tudo planejado por Deus desde a eternidade. Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduziste a montões de ruínas as cidades fortificadas. Tudo conforme a determinação de Deus, tudo conforme a vontade soberana de Deus. No livro de Jeremias, está logo aqui na frente, capítulo 31, Jeremias capítulo 31, versículo 3, o profeta Jeremias diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Deus nos amou com amor eterno. O amor que Deus tem para conosco é eterno. É desde quando Ele nos criou. Qual é o motivo do riso aí? Posso saber, Rodrigo? Quero participar, para rir também. Me tira a concentração, eu olho, tem uma pessoa rindo, meu irmão. Será que eu vim com nariz de palhaço, roupa de palhaço? Qual é a graça que está havendo? Me tira toda a concentração. Vou ler outra vez. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Então veja, são esses desígnios predestinados de Deus que a gente tem que crer, tem que entender. E mais do que isso, esses desígnios predestinados de Deus aqui, olha, ele inclui também todos os atos futuros do homem. E você pode ver isso aqui em todas as profecias bíblicas, todas elas. Mas eu quero que você considere especialmente nessa noite o que está escrito no livro de Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19. Vamos ler o 17 também, que fica mais compreensível, né? Mateus capítulo 20, versículo 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e os entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Você está vendo? Olha, estamos subindo para Jerusalém. Fique sabendo que lá o Filho do Homem, ele na sua natureza humana, natureza de filho,
vai ser entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e sabe o que é que vai acontecer? Eles vão me condenar à prisão perpétua. Não. Eles vão me condenar à morte. Tudo determinado por Deus. Tudo já escrito e determinado. Aqui, ó. Maravilha, né? Mas considere também Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 22. Jesus diz também aqui assim, ó. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Determinado por quem? Por Deus. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Deus determina como a coisa vai ser, e ele usa pessoas conforme a sua índole, conforme a sua descendência, para executar aquilo que ele determinou. Quem é que ele usou para trair Jesus? Judas. Judas era da descendência de Deus ou da descendência da serpente? Hã? Da serpente, está aqui. Mas ai daquele, por intermédio de quem está ele sendo traído. Ele vai segundo o que está determinado. Deus determinou e assim será. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 28. Daniel diz ao rei Nabucodonosor: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Quer dizer que Deus revela mistérios, mistérios para quem ele não revelou. Aquilo que Deus havia determinado, que haveria de acontecer nos últimos dias, ele disse: olha, Deus acabou de revelar a você, Nabucodonosor. Que Deus tremendo é esse aqui, meu irmão? Mas eu quero mostrar mais. No livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 63 em diante. Agora, Jesus vira para os discípulos e diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Você pensa que Jesus não sabe de tudo? Ele sabe de tudo com antecedência. Não há surpresa para Deus. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então a verdade, irmãos, é que Deus tem um plano para a nossa vida. Há desígnios predestinados de Deus, que nada nem ninguém nesse mundo pode evitar que eles se cumpram na minha vida ou na tua vida. Ninguém nesse mundo, nem nada nessa terra. E isso inclui tudo, absolutamente tudo. Desde as coisas mais importantes, até aquelas coisas ocasionais que acontecem, e até mesmo aquelas de menor importância. Inclui tudo aqui. Por exemplo, abre em Provérbios, capítulo 16, do livro de Provérbios, versículo 1. Olha só. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Às vezes a gente faz planos de coisas simples, não é verdade? E de repente Deus vem de lá e diz: não vai ser isso, vai ser dessa maneira aqui. Muda tudo, até as coisas mais simples, até coisas de só menos importância. Tudo está inserido nisso aqui. No versículo 33,
Ele diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Porque não existe essa coisa de sorte e azar. Existe Deus no controle de tudo e fazendo as coisas acontecerem como Ele quer que aconteça. Às vezes você compra um produto qualquer no mercantil, uma lata de leite moça, aí está assim, promoção da Nestlé. Tire o rótulo, escreva seu nome e endereço, manda uma cartinha para a Nestlé, que você estará concorrendo a um automóvel 0 quilômetro. Aí milhões e milhões e milhões de pessoas no Brasil mandam. Todo mundo na esperança de ser o sorteado e tirar o automóvel, né? Aí tem gente que diz assim: poxa, fulano tirou. Que sorte! No meio de milhões de gente, que sorte coisa nenhuma. A sorte se lança no regaço. Você lança a sorte. Mas o que é que diz aqui? Mas do Senhor procede toda decisão. Deus é que decide, quem vai ganhar é aquele ali, ó. O cara mexe a urna, mete a mão, vai sair o que Deus determinou e ponto final. Amém? Um exemplo disso está no livro de Jonas. Vamos lá ver? Jonas, capítulo 1, versículo 7. Tentando fugir de Deus, tentando fazer aquilo que era da sua vontade, Deus disse: Jonas, vai para Nínive, prega lá. Ele disse: não, Deus que me livre de ir para Nínive. O meu coração pede para eu ir para Tarsis. Ó, cheio de livre-arbítrio, né? Querendo alterar os desígnios de Deus. Entrou no navio, comprou uma passagem. Lá se vai o cara, para Tarsis. Crente que fazia o que queria, que alterava os desígnios de Deus. De repente começa uma tempestade no mar. Uma tempestade violenta, fora de tempo. Os marinheiros, cheios de medo, começaram a jogar a carga do navio nas águas, para evitar do navio naufragar. E de repente, o mestre do navio se aproxima de Jonas e diz: vem cá, o que é que se passa contigo, rapaz? Você está aí agarrado no sono, todo mundo desesperado, todo mundo aflito, todo mundo preocupado, todo mundo ajudando a descarregar o navio, e você dormindo? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Vamos lançar sorte. Bota o nome aí de cada um. Fizeram isso. Não faça isso não, viu? Isso aqui foi uma coisa inspirada por Deus. Senão vira feitiçaria. Começar com esse negócio de fazer, vamos montar os papelzinhos aqui para saber. Não, isso não é brincadeira. Isso aqui foi um caso específico, num momento específico, numa ocasião específica, com uma finalidade específica. E lançaram a sorte. E adivinha sobre quem a sorte caiu? Sobre Jonas. Caramba, é o cara. E o que me chama a atenção nesse fato aqui de Jonas é que quando a pessoa começa a entrar numa rota de colisão com Deus, quando ela começa a agir contrário às determinações divinas, parece que a pessoa é acometida de um sono espiritual. Ela fica dormindo. Ela não está nem aí. Ela pensa que está tudo bem. Por mais que você fale, por mais que você exorte, entra por aqui e sai por acolá. Está num sono profundo. O cara dormindo, ó.
Bom, você sabe o final da história, né? Uma hora que ele diz, me joga no mar. Aí acaba de vez o problema, eu morro, mas para Nínive eu não vou. Então pega esse sujeito e joga logo para o mar. Pá! Aí Deus... Baleia! A baleia... Engole aquele sujeitinho ali. Baleia veio de lá com a boca enorme. Engoliu Jonas foi parar na barriga do peixe. 3 dias lá dentro, olha que agonia. Aí começou a orar. Aí começou a se arrepender. Senhor, me arrependo. Eu pensei que eu era o tal. Eu pensei que eu tinha livre-arbítrio. Eu pensei que eu fazia o que eu queria. Eu pensei que eu faltava culto e ficava por isso mesmo. Eu pensei que eu mandava em mim. E agora estou aqui na barriga do peixe desesperado. Por favor, eu vou fazer a tua vontade. Aí Deus disse, agora sim. Baleia, vomita esse cara na praia. Aí a baleia foi lá na areia. Vomitou Jonas na praia. Depois você lê isso aqui tudo. Então a verdade, irmãos, é que o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, e nada nesse mundo foge ao controle de Deus. Nada, absolutamente nada. No livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Versículo 30. Está lá Jesus, os apóstolos, Jesus falando com Pedro. Pedro dizendo, Senhor, jamais vou me escandalizar de ti. Ainda que todo mundo se escandalize, eu jamais. Pode contar comigo. Ainda que todo mundo fuja, estou do teu lado. Aí Jesus respondeu, versículo 30. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Quer dizer que, para isso se cumprir, Deus tem que estar no controle de que hora o galo canta e de que hora o outro nega. Nega a primeira vez, negou. Ô, seu galinho aí, você que está aí perto, canta. O galo deu a cantada. Segunda negada, Pedro, vamos lá, nega de novo. Você deixar de ser bobo, você achar que é o maioral, para você achar que é o tal, para você aprender a ser humilde. Pedro nega a segunda vez. Nega a terceira. Negou a terceira. Agora galo, canta a segunda vez. Tudo no controle de Deus. Quer dizer que tudo acontece, irmãos, no tempo determinado por Deus. E a gente tem que saber esperar o tempo de Deus. Não tente precipitar as coisas. Não tente tomar a frente de Deus. Não tente ajudar Deus criando jeitinho para que as coisas aconteçam. Não, tudo acontece no tempo determinado por Deus. Se tentar fugir disso aqui, olha, é tragédia. Lembra Abraão e Sara? Eles vão ter um filho. Como é que pode, Abraão? Você é velho, eu sou velha. Nós não temos mais esse desejo, né? Como é que a gente vai ser pai e mãe? Ah, já sei. Sabe o que é, Abraão? Deus está querendo que eu permita que você tenha um relacionamento sexual com a minha escrava. E é para dar uma herdeira, eu vou permitir. Vai lá, dorme com H. E Abraão embarcou na canoa furada, meu irmão. E qual foi o resultado? Nasce-lhe um filho. E Deus diz, esse não é teu filho. O filho que eu prometi para você é um filho que eu vou fazer nascer de uma forma sobrenatural.
não é com jeitinho, sabe? Não é você arranjando as coisas para que eles aconteçam. Pode mandar isso aí embora. Como era o nome do filho nascido da escrava? Ismael. Ismael foi embora, Isaac ficou, e desde então, nunca mais acabou o conflito árabes e judeus. Porque os árabes são descendentes de Ismael. Olha a briga, olha, até hoje. Ó. Viu? Amém? João capítulo 8, versículo 20. Outra vez Jesus falando. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Todo mundo com ódio de Jesus, os líderes religiosos absolutamente revoltados com Jesus Cristo. Jesus vai, entra na sinagoga, chega perto do gasofilácio, faz uma pregação tremenda. Ninguém botou as mãos, ninguém o prendeu. Por que não prendeu? Porque não era ainda chegada a sua hora. Pronto, acabou a história. Então, nada acontece, meus irmãos, sem que seja Deus fazendo ou Deus permitindo que alguém faça. Nada. Deus está no controle de todas as coisas. Gênesis, capítulo 41. Versículo 32, quando José foi interpretar os sonhos de Faraó, Faraó havia sonhado que saía do rio 7 vacas gordas, né? 7. E depois 7 vacas magras. E as vacas magras devoravam as vacas gordas. Depois ele viu 7 espigas bonitas, cheias de grãos. E depois vinham 7 espigas mirradas. Mas as mirradas devoravam as espigas robustas. Olha o que é que Deus inspira José a falar para Faraó. O sonho de Faraó foi dúplice, foi duplicado. Porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Olha, aqueles 7 anos de fartura e depois aqueles 7 anos de fome foi determinado por quem? Por Deus. Olha, tudo é determinado por Deus, seu Faraó. E toma um jeito aí, porque Deus tem pressa. Não vai demorar muito não, isso vai começar agora, é rápido. Está aqui, ó. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, versículo 2. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor. O que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, Acabou a história. É como Deus determina. Aqui. Você vai responder isso aqui. Agora, os inimigos de Deus dizem que predestinação é que Deus sabia quem é que lá na frente, por livre-arbítrio, iria aceitar Jesus. É isso que os inimigos de Deus dizem. O Silas Malafaia, que é o ídolo da Assembleia de Deus, ele combate a verdade da predestinação com esse argumento. Vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação, irmão Geraldo. Vamos imaginar que uma determinada pessoa, entre aspas, aceitou Jesus e se tornou um salvo. E essa pessoa tinha 20 anos de idade. O tempo foi passando,
né? Ela disse que aceitou Jesus, ela disse que é salva. Quando ela chega à idade de 50 anos, quer dizer, depois de 30 anos, ela decide não crer mais em Deus, não crer mais no Evangelho. Não creio mais nada. Eu recebi um e-mail, o Rodrigo está com ele. Nós vamos responder junto, que é muita coisa. Eu digo, tu faz um pedaço, eu faço outro. A moça me pegou e disse, por que você crê em Deus? O que leva o senhor a acreditar na Bíblia? Comecei a conversar com ela, depois eu vou te mostrar que a Bíblia é uma mentira, que ela está cheia de erro, cheia de contradição. Olha, e mandou uma lista enorme. Eu disse, olha, eu vou te responder por e-mail. Ela disse, eu sei que o senhor vai responder por e-mail, porque o senhor não vai se atrever a responder pelo Facebook, porque o senhor não quer passar vergonha. Aí eu mudei de ideia, depois agora vai ser pelo Facebook, para todo mundo ver a resposta. E para minha surpresa, ela disse, olha, eu já frequentei a igreja Cristo é Vida em Natal. É o que eu estou colocando aqui. Então, a pessoa dos 20 aos 50, 30 anos, crendo, frequentando igreja, indo aos cultos. Depois de 30 anos, toma a decisão, também por livre-arbítrio, como eles dizem, de não crer mais em Deus, de não acreditar mais na verdade da Bíblia. Passa uns 2 meses, essa pessoa sofre um acidente de automóvel e morre. E não teve tempo de aceitar Jesus outra vez. Que é um tal de aceitar Jesus não sei quantas vezes, que não acaba mais nunca. Quer dizer, na visão de Silas Malafaia, apesar dessa pessoa ter sido convertida por 30 anos, ela não vai ter direito à vida eterna com Deus, ela vai para o inferno. Na visão dele é assim. Vai para o inferno. Aí eu pergunto, essa pessoa, ela foi predestinada a ser um cristão somente por 30 anos? Porque ele diz que predestinação é depois que aceita Jesus. Aceitou Jesus, Deus predestinou. Quer dizer que nesse exemplo hipotético, Deus predestinou essa pessoa para ser um crente, para ser um cristão só por 30 anos. Porque ele diz que predestinação é que Deus sabia que a pessoa iria aceitar Jesus. Aí eu pergunto de novo, então se a predestinação é segundo o conhecimento antecipado de Deus, nesse exemplo que eu dei, a predestinação de Deus foi frustrada? Como é que fica? Será que Deus foi pego de surpresa com a decisão dessa pessoa de rejeitar o Evangelho, de rejeitar Jesus? Aí vem aquela pergunta. No final das contas, quem é o responsável pela salvação eterna? É Deus, que tudo faz como lhe apraz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, que não precisou levar em conta as nossas obras, mas Ele nos salvou, Ele nos chamou, conforme a sua determinação e graça. É esse Deus que garante a vida eterna, é Ele que é o responsável pela minha vida eterna, pela tua vida eterna. Ou é o homem que tem nas mãos esse poder extraordinário de decidir por si só se quer ou se não quer ser salvo? Quem é que você acha que é o responsável por isso? Deus. É Deus. A responsabilidade pela nossa salvação eterna é de Deus. No livro de João, capítulo 10, João capítulo 10, versículo 27 em diante, Jesus disse assim: as minhas ovelhas, quem é a ovelha dele, diga amém. É fácil dizer amém, né? Mas dizer amém não prova não, viu, querido?
Tem muito cabrito que diz amém, do mesmo jeito que a ovelha diz. O que prova é isso aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, quer dizer, obedecem o que eu mando. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É para dar um glória a Deus mesmo. Aí alguém vem de lá e diz assim: pastor, pera lá, mas a Igreja Batista, pastor, ela não crê em predestinação, ela crê que o homem tem livre-arbítrio, e ao mesmo tempo ela crê que a salvação não se perde. É verdade, né? Os batistas não creem na predestinação, eles creem no livre-arbítrio e creem que a salvação não se perde. Mas será que é possível isso? Livre-arbítrio e segurança eterna da salvação juntos? Será que é assim mesmo, irmão? Será que é dessa maneira? Vamos refletir um pouquinho? É só refletir. Olha só. Se esse ensinamento é verdadeiro, esse de que o homem tem livre-arbítrio, e ao mesmo tempo, depois que aceita Jesus, não pode perder a salvação. Se esse ensinamento é verdadeiro, quer dizer então que, mesmo que a pessoa queira, já que ela tem livre-arbítrio, ela não pode mais rejeitar Jesus, porque se ela rejeitasse Jesus, perderia a salvação. Não é isso que eles ensinam? Ou não é? Ora, se é dessa forma, então nós somos obrigados a chegar à conclusão que o homem só tem livre-arbítrio até o momento que ele se converte. Se é como a Igreja Batista ensina. A partir do momento que ele se converte, ele não tem mais livre-arbítrio, porque não há nenhuma possibilidade dele vir a perder a salvação, o que significa que depois de convertido, ele não pode mais decidir abandonar as fileiras da igreja, ele não pode mais decidir não crer no Evangelho, ele não pode mais decidir não crer em Jesus. Olha que coisa, irmãos. Quando se ensina isso, se está dizendo que o homem tem livre-arbítrio apenas durante um período da sua vida, e não durante toda a vida. É isso que estão... Não, tem livre-arbítrio até se converter. Se converteu, acabou. Porque a salvação não se perde mais. Ele não pode mais tomar decisão de abandonar as fileiras. Ele não pode mais tomar decisão de não querer mais crer. Aí eu pergunto, podemos chamar isso de livre-arbítrio? Claro, é evidente que não. Então a verdade que essa igreja proclama é que livre-arbítrio é uma expressão oca. Livre-arbítrio é uma altivez, é uma afronta à soberania de Deus. Essa é a verdade. Imagine o que aconteceria com as profecias divinas, com as profecias de Deus, se o homem tivesse livre-arbítrio. Para pensar, o que aconteceria? Você já imaginou Deus determinar que o filho dele seria traído por alguém que estaria bem próximo a ele, que o trairia com um beijo, que o venderia aos seus inimigos por 30 moedas de prata, e na última hora, Judas disse, sabe de uma coisa, eu tenho livre-arbítrio, eu estava pensando em trair esse cara, mas não vou trair mais não, acabou. Não quero mais saber de trair, não quero saber de dar beijo, não quero nada disso. Não quero saber de 30 moedas. Se me oferecerem umas 200, pode ser que eu volte atrás. Como é que ficaria? Como é que ficaria os planos predestinados de Deus? Acabaria com tudo. Ou será que Deus também vai ficar mudando de acordo com as determinações do homem? Claro, é evidente que não. Então você vê como é que eles ensinam coisas que são verdadeiras aberrações.
Agora, basta você refletir um pouquinho e você logo percebe o erro. Logo você percebe o absurdo do ensinamento. O problema é que as pessoas não refletem, não meditam, né? Vão ouvindo e dizendo amém, 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 amém. Pastor Carlos Magno, mas eu também aprendi, pastor, que antes de eu me converter, eu era um lobo. Aí depois que eu me converti, aceitei Jesus, eu passei a ser uma ovelha. Eu disse aqui terça-feira que não há esse negócio de que nasceu lobo e quando se converte, Deus vem de lá, igual um cirurgião plástico, Ivo Pitangui, e faz uma cirurgia plástica no lobo e o lobo sai transformado em ovelha. Isso é mentira. Se você hoje é um salvo, é porque você sempre foi uma ovelha. Sempre. Vamos ver isso na Bíblia. 1 de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 2. Versículo 25. Pedro diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas. Nós estávamos desgarrados como o quê? Como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é ovelha, nasce ovelha e morre ovelha. É o que está aqui. O pecado de Adão nos separou de Deus. Por isso que nós passamos um período da nossa vida desgarrados como ovelha, ovelha desgarrada. Nos desgarramos do bom pastor, nos desgarramos do rebanho. E se você não fosse ovelha, você não estaria aqui crendo na verdade de Deus. Como muitos vêm, passam um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Porque não são ovelhas. João capítulo 10, versículo 26. Leia o versículo 26. João capítulo 10. Versículo 26. Mas vós não credes, porque tem livre-arbítrio. Nada. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quer dizer, a ovelha crê, a ovelha tem vida eterna, a ovelha obedece a Deus. A pessoa pode ter Bíblia, pode batizar em água, pode ter aceitado Jesus 500 milhões de vezes, pode ter atendido a todos os apelos do mundo, pode fazer todas as correntes diabólicas que existem aí fora, pode lambuzar a cabeça com óleo. Se ela não obedece, ela não é ovelha, é cabrito do diabo. Essa é a verdade, nós temos que crer nisso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Conhece ou não conhece? E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu sempre pertenci a Jesus. Eu apenas estive um período da minha vida, nesse corpo de carne aqui, morto em delitos e pecados, por causa do pecado de Adão. Mas aí o que aconteceu? É só você abrir em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Você vai ver o que aconteceu comigo, o que aconteceu contigo, o que acontece com todo filho de Deus, eleito e predestinado. Efésios capítulo 2. É bem curtinho o versículo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando ele nos deu vida, nós estávamos como?
mortos em nossos delitos e pecados. Por que que ele não dá vida a todos? Por que que ele não dá vida a todos? Todas as pessoas da terra. Porque ele só dá vida àqueles que lhe pertencem, às suas ovelhas. Ele não dá vida aos cabritos do diabo, querido. Ele só dá vida às ovelhas, aos filhos dele. E os do diabo, pastor? É só você ver o Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3. Encontraram? Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Quer dizer que quando o sujeito é concebido, ele já é ímpio. Ele não se torna ímpio, ele já é ímpio. Desviam-se os ímpios, olha só, os ímpios, desde a concepção, desde que são concebidos no corpo de carne. Já se desviam proferindo mentiras. Né? Então o sujeito nasce ímpio, vive como ímpio, morre como ímpio. Esse jamais receberá a vida eterna, esse jamais será salvo. Com as ovelhas é completamente diferente. Vou mostrar a você em Isaías 46, versículo 3 e 4, para você ver como é diferente com as ovelhas. Olha aqui o que é que Deus fala. Isaías 46, viu? Versículo 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços, desde que você atendeu o apelo do pastor da igreja. Não, desde que você batizou nas águas. A quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Eu te carrego desde que você nasceu espiritualmente, nos céus. Aqui, ó. E desde o ventre materno, e te levo nos braços desde o ventre materno. Por isso que eu disse que a nossa vida nesse mundo não é uma aventura cega. Versículo 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. É Deus quem faz tudo, irmãos. Isso aqui é a máxima expressão da verdade. Olha, eu, pastor Carlos Magno, passei por perigos de morte, bati carro, estava dentro do carro de um tio meu que capotou. O carro capotou 6 vezes, um Fusquinha, vê se pode. Um teve traumatismo craniano, o outro quebrou a coluna. Eu saí, não tive nenhum arranhão. Passei por perigo de morte, bebi, fumei, andei na macumba, passei anos na idolatria, passei mais anos nessas correntes diabólicas, mas nada pôde impedir que Deus me reconciliasse consigo mesmo, meu irmão. Nada, absolutamente nada. Como também nada pode impedir de Deus reconciliar você com Ele mesmo. Amém? Pastor, e aquelas pessoas que aparentavam terem se convertido, congregaram na igreja, cantaram, louvaram, deram dízimo, deram oferta, mas um dia elas saíram e voltaram para a mesma incredulidade de antes.
Não foi o livre-arbítrio? Não. Foi o quê? Vamos deixar a Bíblia responder. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ok? Pedro está falando aqui do filho do diabo. Aí ele diz: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É impressionante, né? Quando a pessoa é filho do diabo, ela já tem uma natureza diabólica. Ela pode vir, ficar um tempo, parecer que se converteu, parece que é da graça de Deus, às vezes até ajuda a obra, faz isso, faz aquilo, mas tem um tempo que se vai. Volta para a lama outra vez. Por quê? A porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Eu já contei aqui, né, aquela historinha, lembra? Da menina que foi para a feira com a mamãe, aí tinha lá um senhor vendendo os filhotinhos de porcos, e ela: mamãe, eu quero um filhotinho de porco. Você não quer um cachorrinho, um poodle? Não, eu quero porco. Criança, quando quer uma coisa, não tem jeito, né? Então compra o filhotinho de porco. Levou o filhotinho de porco para casa. Um dia está uma chuva, um temporal, e ela procura, quando vê, o porco está lá no quintal, no meio da chuva, aquela lama de barro, e o porquinho lá no meio. Ela: ai, meu Deus do céu, meu porco. Foi lá, pegou o porquinho, trouxe para dentro de casa, levou para o chuveiro, botou água morna. Mamãe, me dá o shampoo Johnson do meu irmão. Shampoo Johnson. Esfregou. Tá. Me empresta o teu perfume francês. Perfume francês no porquinho. Aí ela pega, ainda botou um lacinho para enfeitar, botou um lacinho bem bonitinho aqui no porquinho, lacinho azul. Aí soltou o porquinho. A porta da cozinha aberta. Adivinha para onde o porquinho correu? Para a lama. Porque a natureza do porco é viver na lama. Então é isso. Quem é porco, volta para a lama. Quem é filho do diabo, volta para o erro. Volta para o falso evangelho. Sabe? Não consegue permanecer limpo. É duro, mas é verdade. E para você não ter dúvida, 1 de João, capítulo 2, versículo 19. João diz: eles saíram de nosso meio. Está falando do anticristo, daquele que é contra Cristo, daquele que é contra a verdade, aquele que é contra a graça. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aleluia. Tem gente que quando quer sair da igreja, porque não é ovelha, aí diz assim: eu vou sair, viu? Eu estou insatisfeito com isso. Agora tem uma coisa, viu? Se me chamaram de filho do diabo, olha, eu vou subir das tamancas. O cara já sai com a consciência acusando. E por que a pessoa diz isso? Porque ela está careca de ouvir o pastor pregar e dizer: nada vai fazer a gente sair daqui. O que pode acontecer que faça você sair daqui desse santuário? Só se você mudar para uma outra cidade, não tem a Cristo é Vida, aí tem lá uma igreja que prega a graça, vai congregar lá. Mas aqui em Fortaleza, que não tem nenhuma igreja que prega esse evangelho da graça. As que dizem que pregam o evangelho da graça, pregam o evangelho da desgraça. Procura na internet, e tem gente que diz: pastor Carlos fala muito. Pastor Carlos, não, eu falo a verdade. Falo muita verdade.
Pega na internet e vê lá o Miguel Ângelo, que diz que é apóstolo, que é o arcebispo primaz. Vê lá, com a história de cair pelo poder de Deus. Vê lá, botando a mão na cabeça de uma pessoa e dizer: o espírito da morte, o demônio da morte que está nessa pessoa, saia agora. Mudou a Bíblia, foi? É como está dizendo ali o Orlando: quem te viu e quem te vê. Nada pode tirar você do rebanho. Porque se você se ofender com alguém, ou alguém te ofendeu, você tem as ferramentas do perdão. Perdoa, está tudo certo. Se você não concorda com alguma decisão que o pastor está tomando, você diz: Deus está no controle. Esse homem é de Deus. E se essa decisão que ele está tomando não é o que Deus quer, Deus vai mudar isso aí. E Deus muda mesmo. Ou não muda? Agora se o cara diz: não concordo, vou embora. Então não crê em soberania de nada. Ele é que é o soberano. Ele é Deus para si mesmo. Amém, irmãos? Só me resta dizer: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito da verdade falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus.